Hoje você vai finalmente entender tudo o que está por trás da chamada Missão da Década, um dos maiores ataques de inteligência da história mundial. Estamos falando de Israel e de uma operação de espionagem tão impressionante que já é considerada uma das mais audaciosas de todos os tempos. Talvez nesse momento você não tenha a real noção da magnitude desse evento. Mas no futuro, nossas crianças vão olhar para essa história com descrença, perguntando se algo tão inacreditável realmente aconteceu. Se você se interessa por estratégias de inteligência militar e quer entender de perto os bastidores dessa operação secreta de Israel, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje vamos explorar a história por trás dos misteriosos pagers que explodiram em uma ação coordenada contra o Hezbollah. Para você entender o que aconteceu, precisamos voltar ao fatídico 7 de outubro de 2023. Nesse dia, o Hamas, um grupo radical palestino, surpreendeu Israel com um ataque devastador que resultou na infiltração de centenas de militantes em cidades fronteiriças e em um festival de música. Esse ataque chocou o mundo, com centenas de mortes e mais de 250 pessoas sequestradas. A resposta de Israel a esse ataque seria rápida e poderosa, mas como sempre, as operações militares de Israel são envoltas em mistério, sigilo e sofisticação. Mas para quem ainda não conhece tudo sobre as complexidades do Oriente Médio, deve estar se perguntando o que o ataque do Hamas no 7 de outubro tem a ver com o Hezbollah. Há uma conexão entre o Hamas e o Hezbollah que justifica claramente a ação coordenada dos pagers, especialmente no contexto das operações de Israel. Embora o Hamas e o Hezbollah sejam grupos distintos, com bases ideológicas diferentes, o Hamas é sunita e focado na luta contra Israel a partir da faixa de Gaza, enquanto o Hezbollah é xiita e tem fortes laços com o Irã. Agora, veja como é impressionante a maneira como Israel se protege de ambos os lados. Só para te contextualizar, é como se o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás, o seu vizinho do lado direito e o seu vizinho do lado esquerdo estivesse tentando acabar com você o tempo inteiro. Essa é a situação de Israel. E por falar nisso, eu tenho uma coisa muito interessante que você vai gostar de saber, especialmente se você tem mais de 40 anos e tem filhos. Olha, com certeza, assim como eu, a preocupação com a segurança do seu lar e da sua família é cada vez maior. E claro, essa responsabilidade recai sobre nós, que somos chefes de família e sabemos exatamente do que esse mundo é capaz. Por isso, lançamos um guia completo de segurança doméstica. O nome desse guia é Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar como o Mossad blinda Israel. Com esse guia, você aprenderá em cada capítulo técnicas novas para proteger sua casa contra todo tipo de ameaça. Mas presta atenção, eu já disponibilizei o livro digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Então vai lá, aproveita e baixa o seu guia. Voltando ao assunto, para quem não sabe, os sunitas, que é o Hamas, são o maior grupo dentro do islamismo, representando cerca de 85 a 90% dos muçulmanos no mundo. Os sunitas, eles acreditam que o sucessor legítimo de Maomé deveria ser escolhido entre os companheiros mais próximos dele, sendo que o primeiro califa foi Abu. Ele segue uma tradição conhecida como Sunna, baseada nos ensinamentos e práticas do profeta. Já os xiitas, que é o Hezbollah, representam cerca de 10 a 15% dos muçulmanos, e eles acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser alguém de sua família direta, especificamente Ali, seu primo e genro. Os xiitas seguem uma liderança mais centralizada e acreditam na sucessão por meio dos imãs, que são considerados infalíveis em questões religiosas. É muito importante você saber diferenciar esses dois grupos, mas o que você precisa colocar na sua cabeça é que ambos os dois grupos compartilham um mesmo objetivo em comum: destruir e trucidar o povo de Israel. E aí, eu tenho uma péssima notícia para os inimigos de Israel. Em Amós 9,15, Deus promete o seguinte para o seu povo: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor. E em Zacarias 14,11 diz o seguinte: será habitada e nunca mais será destruída. Jerusalém está segura. Então os inimigos do povo de Deus podem fazer o que quiser
pintar o set, porque quem prometeu que Israel vai ficar de pé não sou eu e nem nenhum chefe de Estado. Foi o nosso Senhor Deus. Então, depois dessa breve reflexão, vamos adiante. O Hezbollah, com o apoio direto do Irã, tem uma longa história de fornecer assistência militar e treinamento ao Hamas. Esses dois grupos colaboram principalmente no desenvolvimento de estratégias militares e no fornecimento de armamentos. Por exemplo, o Irã utiliza o Hezbollah como intermediário para fornecer ao Hamas foguetes e mísseis, e também para treiná-los em técnicas de guerra e construção de túneis. Após o ataque devastador do Hamas em 7 de outubro de 2023, a resposta de Israel já era esperada. Mas a situação tomou uma dimensão ainda maior quando o Hezbollah, atuando no Líbano, entrou na equação. O grupo militante xiita que há anos colabora com o Hamas começou a intensificar suas atividades na fronteira do norte de Israel, trazendo uma nova camada de tensão. Mas aqui, algo inesperado aconteceu. Em vez de utilizar métodos modernos de comunicação, o Hezbollah optou por uma estratégia incomum, o uso de pagers. Sim, pagers, aqueles dispositivos que muitos de nós consideramos obsoletos. Antes de explicar como Israel utilizou os pagers para virar o jogo contra o Hezbollah, é importante entender como esses dispositivos funcionam. Os pagers, também chamados de beeps, foram muito populares nos anos 80 e 90, eu acredito que você deve se lembrar, e talvez até utilizado especialmente em áreas como hospitais e segurança, por sua simplicidade e confiabilidade. Afinal de contas, era muito prático utilizar. Um pager é basicamente um receptor de mensagens. Ele funciona por meio de ondas de rádio, recebendo sinais enviados de uma estação de transmissão central. Quando uma mensagem é enviada, essa estação emite um sinal codificado que é recebido por todos os pagers na área de cobertura. Mas apenas o pager com o código correspondente àquela mensagem a decodifica e exibe ali no visor verdinho. Esse processo é chamado de transmissão unidirecional, pois o pager apenas recebe o sinal sem enviar de volta nenhuma informação, o que teoricamente dificulta o rastreamento de quem está utilizando o dispositivo. A mensagem recebida pelo pager pode ser simples, como um número de telefone para retornar, ou um texto curto, dependendo da sofisticação e do modelo do bip, até porque os pagers mais antigos exibiam apenas números, enquanto os mais avançados, mais modernos, podiam exibir mensagens de textos curtas, que geralmente eram esses os utilizados nos hospitais. Eles funcionam de maneira diferente dos celulares, que precisam estar conectados o tempo todo a uma rede móvel bidirecional, permitindo tanto o envio quanto o recebimento de dados. Os pagers, por outro lado, são passivos. Eles apenas ouvem as transmissões e não geram nenhum sinal de volta, o que, em teoria, reduz a possibilidade de uma detecção. Agora, você deve estar se perguntando, por que pagers? Por que usar uma tecnologia tão ultrapassada em pleno século XXI? A escolha dos terroristas não foi por acaso. Com o avanço das ferramentas de vigilância digital, com o rastreamento de celulares, interceptação de mensagens e monitoramento de dados, os militantes do Hezbollah sabiam que cada telefonema, cada mensagem de texto podia ser monitorada por Israel, expondo suas operações e tornando-os alvos fáceis. Os pagers, por outro lado, não dependem de redes de celulares ou internet. Eles, na verdade, como eu expliquei, funcionam de maneira bem simples. Porém, o que o Hezbollah não esperava era que Israel já estivesse alguns passos à frente. A inteligência israelense, sempre inovando e antecipando movimentos, encontrou uma maneira brilhante de hackear o uso dos pagers. Agora, o que parecia ser uma tecnologia segura se transformou em uma armadilha mortal. Você vai entender como os pagers, que deveriam proteger as comunicações do Hezbollah, acabaram facilitando uma das maiores operações de inteligência militar já vistas em toda a história. E só para você ter uma noção da magnitude dessa operação, porque vale a pena bater nessa tecla, é que de acordo com fontes, Israel não apenas monitorou os pagers do Hezbollah, mas conseguiu infiltrá-los em uma escala sem precedentes. O Mossad, a agência de inteligência de Israel, supostamente manipulou a cadeia de produção dos pagers, adicionando dispositivos e também adulterando as baterias para que pudessem ser remotamente ativados. E no momento certo, esses pagers explodiram simultaneamente, atingindo milhares de combatentes do Hezbollah. O que torna essa operação tão fascinante
é a precisão cirúrgica com que foi executado. Estima-se que entre 2.000 e 4.000 membros do Hezbollah foram atingidos de uma só vez. Primeiro, os pagers tocaram como se fossem uma mensagem comum e logo em seguida explodiram, deixando um rastro de mortos e feridos. A coisa foi feita de maneira tão precisa que a explosão ocorreu justamente no meio tempo em que o sujeito pegou o pager no bolso e aproximou do rosto para poder ver a mensagem. É uma coisa que só o Mossad tem capacidade de fazer. Nenhuma outra agência de inteligência no mundo inteiro conseguiria fazer o mesmo. E claro, isso gerou um impacto psicológico devastador nos terroristas, pois um simples pager, que deveria ser uma ferramenta de comunicação segura, se transformou em uma arma letal. E o lado positivo desse temor é que com certeza isso prejudicou a comunicação deles, pelo menos durante alguns dias. E claro, terrorista sendo atrasado representa segurança para o povo israelense. E claro, com isso, Israel demonstrou uma superioridade tecnológica que abalou as estruturas do Hezbollah e de outros grupos terroristas também. Para você ter uma noção, o Hezbollah tem aproximadamente entre 20 e 50 mil homens em seu efetivo, incluindo tanto combatentes ativos quanto reservas. Eu acredito que esse número chega a ser bem menor do que divulgado. Então você imagina, Israel conseguiu atingir em fração de segundos quase 10% de todo o grupo terrorista. Isso é muita coisa, mas a cereja do bolo veio logo em seguida. Durante o velório dos terroristas que morreram por conta dos pagers, os walkie-talkies que o Hezbollah utilizava explodiram no meio do cortejo. Ou seja, isso é um sinal claro de Israel dizendo: não importa o que você esteja fazendo, quando você estiver se sentindo seguro, é quando você estará correndo risco. Então, com certeza, colocou muito medo em toda essa gente mal intencionada. E o que acontece agora? Alguns analistas acreditam que essa operação foi um golpe que dificilmente poderão se recuperar, e isso coloca o grupo em uma posição de extrema vulnerabilidade. O Irã, aliado do Hezbollah, também sente o impacto, com certeza. Um dos feridos na explosão foi o embaixador iraniano no Líbano, o que pode levar a uma escalada de tensões na região. Porém, essa ação deixa uma pergunta no ar. Será que o Hezbollah e o Irã vão retaliar ou aceitar que Israel está tecnologicamente à frente? Essa operação também nos mostra que, em guerras modernas, a tecnologia pode ser o divisor de águas. Israel demonstrou que, com o uso correto de inteligência, é possível desestabilizar um inimigo sem grandes combates, especialmente no que diz respeito a combates diretos. E mais do que isso, mostrou que a guerra silenciosa, aquela que acontece nas sombras, longe das câmeras, pode ser a mais eficaz. E mais uma vez, vale lembrar que se você, assim como a nação de Israel, quer ficar um passo à frente de todo o mal, não esqueça de clicar no link que está aí no comentário fixado para garantir o seu guia, blindando a sua casa. E agora eu quero saber de você o que você achou dessa operação. Você acha que foi um erro ou uma jogada brilhante de Israel? Eu particularmente fico até sem palavras para descrever o quanto eu fiquei impressionado com essa operação. Mas eu quero saber de você. Comenta aí, porque com certeza eu vou ler o seu comentário. Eu não sou o Mossad, mas com certeza eu vejo tudo aí nos comentários. E por falar em Mossad, o Mossad mostrou mais uma vez porque é uma das agências de inteligência mais temidas do mundo. Então não esquece de comentar o que você achou. Eu vou ficando por aqui, inclusive eu te convido a clicar nessa playlist que está aparecendo agora na sua tela, chamada Mossad, os espiões de Deus, para você descobrir várias histórias que são inacreditáveis do Mossad. Um abraço a todos e fiquem com Deus.